falhinha na moto. Estou notando uma falhinha. Tô achando que é filtro de ar. Eita! Um falhão, não é falhinha. Quando você mais precisa de potência, a moto falha. A minha Bonneville deu uma falha perceptível bem na hora H, em altitude. E o culpado é esse camarada aqui, ó. A outra vez que eu já subi aqui para Campos do Jordão, ela deu uma falhada. Acho que ela não tá mais curtindo a altitude, não. Vamos lá. Puxa o ar aí, minha filha. Hoje você vai entender por que não dá para negligenciar esse filtro, mesmo que sua moto só ande no asfalto. E eu vou mostrar para vocês como que substitui esse filtro e vamos falar dos sintomas dessa falta de ar da moto. Como que você identifica que seu filtro de ar está precisando ser trocado sem que você precise abrir o recipiente do filtro de ar, que no caso das Bonneville não é difícil, mas é chato. A história é a seguinte: eu saí para andar com a minha Bonneville no circuito Gavião Gonzaga, né, que é uma estrada alternativa a Floriano Rodrigues Pinheiro, na subida para Campos do Jordão, que é o cenário perfeito para a gente poder respirar, né? Assim, afinal de contas, é geralmente um dos lugares que eu gosto de andar de moto para poder ter ideias e deixar as coisas, enfim, né? Aquilo que a gente leva no capacete. Se você inclusive não viu um vídeo bem bacana sobre o que a gente leva dentro do capacete, está lá no meu outro canal, que é o Classic Man Ride. Dá uma olhadinha lá que tem um vídeo bem bacana que se chama O que eu levo dentro do meu capacete. Então, eu estava nessa estradinha e na hora que eu precisei de um pouquinho mais de motor, eu senti que ela deu uma engasopada, sabe? Quando parece que perdeu o fôlego, precisava de um pouquinho de ar, assim. A primeira vez que eu fui para Campos do Jordão, eu fiquei preocupado, pensando que poderia ser combustível adulterado, ou pelo menos batizado com um pouco mais de álcool do que a gente gostaria que tivesse, em virtude aí de regulamentações da Agência Nacional do Petróleo. Mas eu percebi que a falha só acontecia acima dos 1.700 metros. Voltei para a garagem com aquela pulga atrás da orelha, ainda faltava um tanto para eu fazer a revisão da moto, que acabou que a gente fez depois, mas eu já tinha trocado o filtro, que eu ainda não tinha publicado esse vídeo. Mas voltei para a garagem com uma pulga atrás da orelha e resolvi abrir o filtro de ar para ver em que situação ele se encontrava. E é aqui que entra a parte que quase todo proprietário de moto ignora. Qual que é a função desse camaradinho aqui do filtro de ar? Ele é como se fosse o pulmão do motor da sua moto, porque o motor das nossas motos funciona com uma mistura de combustível e oxigênio. Lembra lá na escola, aquela aulinha que você negligenciou, em que o professor falava que para haver chama era preciso um combustível e um comburente? Portanto, o combustível a gente já sabe qual é a gasolina. Mas o comburente é justamente o oxigênio. É esse camaradinho aqui, ó, que segura a fuligem, como vocês estão vendo, a poeira, pedrinhas, poluição, enfim, partículas que poderiam passar direto e entrar justamente em contato com o cilindro da sua moto, causando arranhões e, portanto, aí uma perda real de potência e a necessidade, às vezes, até mesmo de se fazer a retífica do motor. O filtro de ar tem uma função muito importante. E o que acontece quando você negligencia a troca do filtro de ar? Acontece aquilo que a gente chama de mistura rica, ou seja, menos oxigênio, menos comburente e mais combustível. E daí a queima, ela se dá de uma maneira complicada e a perda de potência, aumento de consumo, porque o computador da moto vai ficar injetando mais combustível para tentar aumentar a queima. Vela suja, motor trabalhando mais quente.
A longo prazo, se você negligenciar a troca do filtro de ar, o que pode acontecer? Aí que a coisa fica feia. Desgaste prematuro de anéis, cilindros e válvulas por partículas que vão passar por ali quando o filtro já está danificado. Porque esse aqui é o primeiro estágio, ele fica sujo. Depois disso, esse papel do que ele é feito começa a se corromper e daí começa a permitir a passagem de partículas maiores. Mesmo no asfalto? Exatamente, porque as cidades têm, vamos dizer assim, partículas que são complicadas. Tem poeira fina, tem poluição é partícula. E esses resíduos que vão se acumulando no elemento filtrante com o tempo, mesmo sem um grão de terra, de estrada de terra. Então não é porque você não pega uma estrada de terra, não faz um off-road com a sua moto que você tem que se preocupar menos com o filtro de ar da sua moto. A gente tem que lembrar que no nosso manual de usuário existe um intervalo entre as manutenções da moto, ou seja, a famosa revisão. E na revisão isso deve ser visto. Porém, como a minha moto manifestou uma falha antes que eu levasse ela na revisão, eu achei por bem abrir para ver como é que estava o filtro. E essa foi a surpresinha, ele estava podre. Então vamos lá, vamos fazer então um checklist de sintomas dessa doencinha da sua moto, que é a falta de oxigênio, sei lá, essa sinusite aí que está na sua moto. Acompanha comigo, se a sua moto estiver com algum desses sintomas, pode dar uma olhada no filtro de ar, porque talvez o problema seja ele. Se não tiver nele, daí tem que investigar outras causas, mas os sintomas mais comuns dessa doença, que é o filtro de ar comprometido. Número 1, perda de potência, principalmente quando você está em altitude ou subidas fortes e você precisa de mais força do motor. Número 2, a resposta lenta ao acelerador, quando você acelera e sente que a moto parece que está amarrada, né? Ela não deu aquela resposta imediata. Número 3, dificuldade em manter a velocidade quando você está dando mais giro na moto, principalmente, de novo, quando você está lá em cima, em altitude. Esse sintoma tem que ser visto, hein? Aumento do consumo de combustível, mesmo quando você mantém o mesmo estilo de pilotagem. Cheiro de combustível saindo pelo escapamento, que significa que a mistura está rica. E claro, possíveis engasgos, que é o sintoma que deu na minha moto, né? Quando eu precisei de força dela acima de 1.700 metros, ela deu uma falhinha, ela meio que deu aquela tossezinha. Não perdeu tanta potência, não perdeu velocidade, mas deu uma falhinha notável, quer dizer, uma falhona. Deu uma e depois deu uma um pouquinho maior. E só parou quando eu desci, quando eu saí daquela altitude, quando eu baixei para baixo de 1.500 metros de altitude. Daí foi quando normalizou o motor. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas então, já que você chegou até aqui e está a fim de identificar se o filtro de ar da sua moto está nesse estado aqui ou até mesmo pior do que isso, vamos para a garagem e mostrar como que foi que eu fiz a troca desse meu filtro de ar da moto. É bem legal, bem fácil, só é chato, mas é bem facinho. Vamos trocar o filtro de ar então da minha querida Bonneville. Tira essa capinha só para poder liberar aqui, ó. O filtro de ar fica aqui. Essa mangueirinha tem que tirar, essa travinha com a mão tecnicamente dá, mas o ideal é mesmo um alicate, porque essa mangueirinha ela fica na frente justamente da portinha do filtro aqui, ó. Eu tenho que tirar esses parafusos para liberar essa portinhola aqui. Mas vamos lá, cadê o alicate? Ah, tá aqui. O alicate já veio até aqui. Então vamos segurar aqui a travinha. Com o alicate é bem mais fácil. Pronto, a mangueirinha tá solta. Chave Torx T15. Tem que achar um espaço aqui para trabalhar só. A mangueirinha bem chata, fica bem na reta aqui. Aí, T15. Tem que ter muito cuidado aqui, porque o parafuso de metal no plástico, tá? Então, qualquer erro pode espanar esse parafuso e não é legal. Agora o quarto parafuso, que é o de cima do lado de lá. Não queiram ver como é que tá o estado desse filtro de ar. Vocês vão me perguntar por que eu estou trocando o filtro de ar dessa moto. Porque, ó, o estado do filtro de ar dessa moto. Aqui, ó, filtro usado, filtro novo. Eu poderia colocar um filtro esportivo, tipo um Cayenne, lavável, mas
Em virtude da pressa e do preço, eu comprei o original de novo, que vai durar mais alguns bons anos, alguns bons 1000 quilômetros, na verdade mais do que isso, nessa moto. Mas ó, tem mal o que fazer com isso aqui é jogar fora. Nossa, mas tá feia a coisa, hein? Tá feia mesmo a coisa aqui, tá? Ali ó, tá bem colocadinho, bem encaixado, agora é só tampar. Filtro novo, mais oxigênio, né? Vamos curar essa sinusite aí, esse desvio de septo horroroso aí dessa moto, para que ela possa respirar melhor. Então a gente volta de novo a tampinha para o lugar dela e só parafusar. Pronto. Lembrando que parafuso de metal no plástico, isso aqui para espanar é fácil. Então ponha com cuidado. Então, como você viu, esse não foi um vídeo de mecânica detalhada, foi só para a gente mostrar para você que o filtro de ar estava já num estado deprimente e precisava ser trocado, né? E como dá para ver, se você tiver um pouquinho aí de naturalidade com uma chave Torx e enfim um alicate, você consegue fazer a troca desse filtro em casa mesmo. Agora, recomendações práticas muito rapidinhas para você que tem uma moto bem bacana e gostaria de mantê-la funcionando muito bem. Primeira recomendação prática é você ir anotando a quilometragem da sua moto e conferir com o plano de revisão da marca que está ali no manual do usuário. Recomendação número 2, se você roda em cidades grandes, em cidades que tem muita poluição, fuligem, etc., ou estrada de terra, dá uma antecipada na verificação do filtro de ar e não deixa para o intervalo de revisão não, sei lá, corta no meio, pelo menos para dar uma verificada para ver se está tudo bem com o seu filtro de ar da moto. Terceira recomendação, você percebeu aí a tríade de perda de potência, aumento de consumo e resposta lenta do acelerador? Coloca o filtro de ar na lista de suspeitos. Recomendação número, acho que é a 4. Se você não sabe mexer na sua moto, não tem paciência de mexer na sua moto, leve ela no mecânico e dê a recomendação clara: quero verificar o filtro de ar da minha moto. Porque muitos problemas são solucionados aí simplesmente com a troca do filtro de ar, sem precisar mexer na moto inteira. Agora conta aqui nos comentários, você já sentiu a sua moto aí meio que engasgada aí na subida de serra ou em grandes altitudes? Descobriu o que era? Era o filtro de ar? Vamos trocar um pouco de experiência para que ninguém fique na mão aqui nesse canal. E se você gosta do nosso conteúdo, já sabe, né? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, principalmente comenta aqui, né? Comenta aí a resposta que a gente pediu, porque isso tudo é grátis e ajuda a gente pra caramba. E se motos clássicas, manutenção, lifestyle, estradas legais, tudo mais fazem o seu estilo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo.